Salve rapaziada, bem-vindo ao segundo episódio do De Smoke ao Bizu. Tô aqui, safadão da 26, Raul, com a companhia do João. Sou Excel da 26 aqui, membro da CE, participante. E dando continuidade com o nosso convidado ilustre, Salazar da 75. Vindo aqui mais uma vez para aguentar um pouquinho, né, das nossas dúvidas aí, que ele tão bem está respondendo, né, como foi do primeiro. Bom, então, mais uma vez agradeço para esse segundo episódio legal, dando a vocês os parabéns por essa iniciativa tão importante de, por um lado, como fizemos no primeiro episódio, resgatar uma história, e agora ver o que nos leva para o futuro. Com a continuação dessa história. Pois é, a continuação da história. Muito bem. Legal. Estou à disposição. Não, perfeito. A ideia desse podcast, no geral, vai ser mais focado um pouco sobre a sua carreira como um todo, né? Enfim, você tem uma carreira bem legal, e aí pode começar a falar um pouquinho sobre isso, como todo, no geral, o que você trabalha hoje em dia. Pois é, interessante, né? Porque hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Só que eu tenho uma formação em engenharia, e como já falei no primeiro episódio, eu tenho o diploma da Unicamp e diploma do ITA, que eu recebi 30 anos depois. O engenheiro com 2 diplomas, o que faz nessa área de desenvolvimento humano organizacional? O que me levou, ou melhor, me trouxe a esta condição que exerço hoje com muita satisfação, e eu até costumo brincar para não perder o meu título de engenheiro, que hoje eu sou um engenheiro de relacionamento. Gostei. Deu um vislumbre legal, né, de tudo. Então, vamos começar do começo aqui, que é a comunidade compartilha, né? A chegada ao ITA. Hoje, principalmente, cada vez mais cedo o pessoal busca estágio, busca entrar, o próprio João, né? Do primeiro para o segundo ano, já estava estagiando. Como é que era o ingresso no mercado de trabalho? O ingresso no mercado de trabalho, a gente, quando chegava, era uma expectativa, não havia uma empresa júnior como vocês têm hoje, que é comum em praticamente todas as escolas, né? Então tinha uma expectativa, mas que começava a se realizar mais concretamente nos estágios que a gente fazia a partir do 4º ano. Como eu fiz estágio aqui na General Motors, aqui em São José dos Campos, né? Então, essa era a nossa primeira conexão, primeiro relacionamento com o mercado de trabalho, já podendo aplicar um conhecimento que a gente começou a ganhar aqui na escola. E essas oportunidades chegavam como? Assim, o pessoal vinha aqui, como é que funcionava? Em geral, vinham as empresas oferecer vagas de estágio, muitas vezes tinha até uma disputa das empresas, ou para conciliar com interesses nossos também. Poxa, às vezes aparecia um número de vagas e tinha mais interessado do que vagas, e a gente fazia ali algum critério de escolher entre nós, ou isso vinha com um convite por conta de algum professor. Enfim, tinham várias formas aqui que eu nem saberia te dizer nesse momento, 50 anos depois praticamente, quais eram essas várias formas, mas de uma maneira geral as pessoas iam para um estágio que era um estágio que fazia parte do nosso currículo, né? Então, e para atuar em empresas ou na região ou em regiões, como muita gente fazia em São Paulo, que morava em São Paulo, e portanto tinha uma disponibilidade aí na agenda semanal de poder fazer estágio fora de São José. Legal. E uma coisa, Salazar, hoje em dia é muito comum assim, as 3 grandes áreas, né? Consultoria, sei lá, mercado financeiro e tecnologia, vamos dizer assim. Na sua época, tinha engenharia, ainda era muito forte? Como é que era? Sem dúvida nenhuma. Era até interessante porque na época que eu entrei no ITA em 71, né? E, na época, a engenharia estava em alta. Então, eu lembro até dos nossos calouros foi apelidado de 5 milhões,
Porque antes de vir para o ITA, ele acabou dando uma entrevista para algum jornal, claro que numa moeda que era diferente da que a gente tem hoje. Tantas mudanças de moeda a gente teve nesse período todo. Ele tinha dado alguma entrevista para a imprensa dizendo que fazer o ITA ia possibilitar um emprego onde ele ia ganhar 5 milhões. Quando ele chegou aqui, recebeu o nome de 5 milhões. Então, por quê? Porque a engenharia era muito disputada e, particularmente, engenheiro do ITA era cotado em altíssimo padrão, sem dúvida nenhuma, como continua sendo até hoje, acredito. Então, eu não tenho muito conhecimento de quantos imediatamente foram por exemplo, para a área financeira, que depois começou a ter, até porque houve uma crise, né, na área de engenharia, o que levou muitos engenheiros a procurarem outras áreas e muitas instituições da área financeira perceberam que os engenheiros poderiam contribuir muito para o seu negócio. Pelo pragmatismo e pela capacidade, né, de tratar as coisas com começo, meio e fim, projeto, calculando o resultado, eficiência e tudo mais. Legal, eu acho que hoje em dia, até hoje, nunca vi uma vaga assim que é só para economistas, vamos dizer assim. Engenheiro está sempre limite no meio como área correlata que pode participar. Pois é. Como dizia um amigo que eu vou citar novamente, como já citei no primeiro episódio, ele dizia o seguinte: engenheiro se mete em tudo, né? O cara ser desenrolado, isso é o poder do engenheiro, né? Sim. O cara se vira nos tenta em tudo, isso é bem legal. Boa. E aí, seguindo nessa sua profissão hoje em dia, né, que você lida mais com desenvolvimento humano, pessoal, comunicação, qual é o principal, desafio que você vê no mundo de hoje, no quesito de liderança? Acho que isso é importante e tem muito a ver com a minha história, né? Porque eu, me formando como engenheiro, eu fui atuar como engenheiro, fui professor da Unicamp na área de engenharia mecânica. Depois fui para a Companhia Paulista de Força e Luz, que é uma das distribuidoras do estado de São Paulo, e hoje, depois da privatização, ela expandiu para outros lugares também. Para atuar como engenheiro numa empresa de energia, mas que também tinha interesse na conexão com outras energias. E eu sempre trabalhei com energia solar, energia de biomassa, aproveitamento de lixo, conexão da energia elétrica com energia proveniente da queima de bagaço de cana das indústrias de açúcar e álcool. Então, mas comecei a perceber, e isso de certa forma comecei a perceber aqui ainda, na minha estada de 71 a 75, o quanto que os relacionamentos interpessoais eram importantes. Isso ficou muito mais claro tempo depois, quando eu era um engenheiro da CPFL, e no ano de 91, a empresa implantou um programa de qualidade total, que na época era uma novidade grande nas empresas no Brasil, final da década de 80, início da década de 90. Ou seja, qualidade total para aumentar a eficiência dos processos dentro da empresa. E eu fui convidado a compor uma equipe responsável pela implantação do programa de qualidade total na CPFL. Mas logo percebi, na prática, aquilo que eu já começava a ver antes, né, que não basta ter um bom projeto, um bom processo, se a gente não tem a capacidade de nos relacionar bem, de vender, no melhor sentido dessa palavra, uma ideia para os outros. Então, aquilo me chamou muito a atenção de perceber que o que motiva as pessoas é ter a consciência do seu papel, é promover uma boa conversa para poder colocar aquilo que ele pensa em ação e que faça sentido para as pessoas. Então, a capacidade de relacionamento foi algo que começou a chamar muito a atenção minha e, particularmente, de conhecer melhor o ser humano, o que motiva o ser humano, a consciência do seu papel profissional, a consciência do seu papel enquanto indivíduo, enquanto cidadão. E isso foi me levando a buscar conhecimento nessa área,
como funciona, quem que é esse ser humano, quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, e quem que eu sou. E eu posso dizer tranquilamente a vocês que eu li centenas de livros de psicologia nessa época, a partir desse interesse de procurar entender melhor esse ser humano. Porque é relativamente fácil entender de coisas físicas que têm causa e que têm efeito. Tem fórmula. Mas ser humano é um bicho que tem emoção. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. E a maneira de lidar com um é diferente da maneira de lidar com o outro. A maneira de lidar com uma pessoa num momento é diferente da maneira de lidar com ela no outro momento. A minha maneira é diferente. Eu tenho uma montanha-russa emocional. Então... Mas o primeiro contato um pouco mais consciente que eu tive com o meu emocional foi aqui participando do grupo de teatro. Né? Tinha teatro, nós só apresentamos peças de teatro, mas o mais importante não é ensaiar para apresentar uma peça, mas o aprendizado que a gente tem sobre a gente mesmo. Foi extremamente rico ter participado disso, porque para me surpreender e descobrir coisas que estavam dentro de mim, mas não estavam conscientes. Né? A gente costuma dizer que o ser humano é um iceberg, porque um iceberg tem uma parte que é visível, a gente sabe, mas a grande parte é invisível, está dentro, a gente não tem muito, mas essa parte é que faz diferença. Né? Quantas coisas a gente quer fazer e não consegue, o que está nos bloqueando? E de repente a gente faz coisas que nem sabe como conseguiu fazer, né? Que impulso a gente teve. Então, colocar um pouco de luz nessa parte de baixo do iceberg, e o iceberg de gelo tem pouco menos de 10% fora da água, mais de 90% dentro da água. Talvez a analogia com o ser humano, ou uma organização que é composta de ser humano, o que está fora da água seja muito menos do que 10%. Né? Quando a gente junta um monte de gente, aí cada um com anseios diferentes, sonhos, bloqueios, conceitos e preconceitos diferentes. Né? Então eu fui descobrindo esse ser humano e me encantei com isso. Caramba! Tanto que eu digo que eu continuo trabalhando com energia. Só mudou? Só mudei para a energia humana, que eu costumo dizer que é muito mais complexa e pode ser altamente destrutiva, e para quem já fez ou vai fazer curso de termodinâmica, vai saber o que significa entropia, né? Pode ser altamente destrutiva ou altamente entrópica, mas quando a gente se junta para um objetivo comum, né, e usa a nossa criatividade para isso, em busca de objetivo, ela é antientrópica, ou sinérgica, ou sintrópica, né? Tem vários nomes para isso. Né? Então, continuo trabalhando com energia. Nesse sentido, é fascinante trabalhar com essa energia. Então, não deixo de usar conhecimentos que eu trouxe de engenharia, particularmente nessa questão de termodinâmica, para ver o quanto que a gente pode ser mais do que eficiente, podemos ser eficazes e efetivos naquilo que a gente faz quando encontra um propósito comum e tem uma colaboração. Como vocês estão fazendo aqui agora, vi vocês fazendo isso agora na preparação desse podcast. Todo mundo colaborando, buscando, vamos resolver isso aqui. Bom, eu vi isso acontecendo aqui, é muito gratificante assistir a equipe se movimentando e cada um contribuindo com o seu melhor. Eu acho que é bem isso, né? Cada um dá seu melhor. Todo mundo faz acontecer, né? Do que só uma pessoa. Não, mas bem legal, né? E outra coisa que eu queria perguntar, até pegando isso que você falou, né? No sentido de colocar luz, né? Sobre essa habilidade, sobre a pessoa. E o negócio que eu sinto muito é que quando eu cheguei aqui no ITA, por exemplo, eu acho que o Raul também, que o pessoal tanto fala, são as soft skills, né? Que é você desenvolver as habilidades pessoais, sendo que às vezes parece que naturalmente a gente já nasce com isso, você naturalmente é um cara mais desenrolado, um cara que fala melhor e tudo mais. Existe como você ficar bom nisso se você não tiver nascido, por exemplo, com essa habilidade? Claro que sim. Tem algumas
algumas coisas que são mais da natureza de cada indivíduo. Cada um nasce também com alguns talentos naturais. Mas se a gente não tem esse talento, podemos desenvolver, né? Nós somos um conjunto de coisas que a gente já traz na nossa genética, com coisas que a gente aprende e pela prática repetitiva daquele hábito, e se for um hábito saudável, a gente incorpora nas nossas habilidades. E sem dúvida nenhuma, é uma coisa que eu gosto de dizer, que nesse período todo mudou muito essa questão do relacionamento e do exercício da liderança. Porque se a gente volta lá para trás, bastava um bom chicote para obrigar as pessoas a fazerem as tarefas e obter delas a mão de obra. Né? Obter delas a mão de obra. Se não fez, vai levar chicotada. Né? E acabou. Bom, mas felizmente a gente vai evoluindo, às vezes com idas e voltas, mas estamos num processo evolutivo sem dúvida nenhuma. Acredito muito nisso e tenho muitas evidências para poder dizer isso a vocês, embora tenha ouvido que a gente está retrocedendo. Né? Às vezes tem que dar um passo atrás para ir para frente. Mas hoje, cada vez que as coisas ficam mais complexas, nós começamos a precisar, ainda no século passado, da cabeça de obra das pessoas. Ou seja, mente pensante, mente pensante. O cara, no mínimo, ele tem que dominar algum método, registrar alguma coisa. E as atividades mais simples exigem um mínimo de pensamento ali, precisa da cabeça de obra. E essa cabeça de obra, muitas vezes, pode ainda ser comprada por um empregador. Só que hoje, nós precisamos do coração de obra, e coração não se vende assim. Coração em que sentido? Coração no sentido de que precisamos também da vontade das pessoas, do querer das pessoas, da motivação das pessoas, da energia das pessoas. As pessoas podem até fazer aquilo que fazem porque tem que sobreviver, tem que dar um salário, mas o que motiva as pessoas é aquilo que está no nosso centro emocional, né? Eu quero fazer isso. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu me empenho para fazer. E aí vou superando obstáculos, né? Isso é tão fantástico, né? Enquanto nós fizemos isso aqui durante toda a nossa vivência, aqui na escola, no centro acadêmico, é fantástico. Mas compreender como que isso funciona e como é o papel da liderança no sentido de obter o ser humano como inteiro, né? Na sua mente, no seu físico, no seu emocional, isto sim, é uma arte, por um lado, porém, que pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida sim, e esse é o meu trabalho. Meu trabalho principal, e ao longo desses últimos 20 anos, eu já atuei com cerca de 20 mil líderes, em conjunto grande de empresas, nas mais diferentes hierarquias também. Então, só que isso é algo que está passando por uma transformação grande, né? Então, o que valia antes pode não valer agora, e muitas coisas não valem, e a gente vê isso pelas crianças. Antes, pai mandava, filho obedecia, professor mandava, aluno obedecia, chefe mandava, subordinado, quer dizer, sob ordens, e obedecia. Hoje, a minha neta hoje de até o conceito de chefe não é melhor. Não, a gente até usa a palavra mas não, chefe que manda, subordinado obedece. Né? Hoje, criança, se eu quero obter a colaboração da minha neta de 4 anos, eu preciso negociar muito com ela. Comprar feliz, comprar um bombom. Ok, ou agradar, enfim, construir relações de confiança, de afeto, onde que as pessoas encontrem sentido. Eu tenho normalmente dito sempre nas salas de treinamento, nos nossos contatos, que hoje tem uma diferença fundamental do que era, não muito tempo atrás, que aquele que ocupava um cargo de chefia ou de gestão era normalmente um repassador de tarefa. Está aqui, João, está aqui, Raul, para você fazer isso e tal. Ok, as coisas iam acontecendo. Hoje, se esse gestor
não trabalhar no sentido de gerar significado a essa tarefa, ele provavelmente não vai obter a motivação e engajamento do seu colaborador, que a gente também não chama mais de subordinado. Colaborador agora. Colaborador. Tem outras, claro, depende da cultura. Cada empresa pode ter denominações diferentes. Alguns preferem funcionário, no setor público eles usam muito servidor público, enfim, tá? As denominações dependem de cada cultura. Então, veja, que são momentos diferentes e isso continua em evolução. Tanto que a gente vai vendo os próprios conceitos de liderança que vão... Porque um gestor, ele faz as coisas acontecerem. Um líder, ele trabalha antes de tudo na motivação, na energização, na inspiração das pessoas. E sim, João, isso pode ser aprendido e desenvolvido. Talvez não a ponto daquele que já tem um carisma natural, mas ele pode chegar ali muito perto. Como alguém que aprende o instrumento. Tem alguém que aprende instrumento, e ele é instrumento que vem lá. A gente vê crianças pequenas tocando ali, da onde veio, né? Que tem uma facilidade mais natural. Mas outro que não veio com essa mesma facilidade vai lá, com muito hábito, vai aprender. Né? E aprender isso ao longo da vida, e vão aprendendo sempre, porque não para. Prática atrás de prática, em tudo. Uhum. Até um pouco sobre essa questão de liderança, tem um texto seu, né, sobre como é que está mudando essas questões. Você fala muito que hoje, para se tornar um bom... Não necessariamente hoje, né, mas para se tornar um bom líder é essencial o conhecimento próprio, né? Sim, é o autoconhecimento. Olhar para si mesmo, tipo, como é que a gente trabalha esse tipo de coisa e como é que a gente pode começar a desenvolver já agora durante a graduação, sabe? Ok. E é importante se conhecer. Eu acredito que para ser um líder nos tempos de hoje, esta é a principal tarefa do líder, é se conhecer. E se você ver qualquer bibliografia, qualquer depoimento de algum líder hoje, minimamente razoável, ele sempre vai falar isso. E há não muito tempo atrás, a gente não falava de propósito. Alguns falavam missão, visão e valores, mas algumas organizações tinham isso mais num banner, mas não necessariamente refletia isso na prática, né, quais são os nossos valores. E hoje isso está mudando e mudando até rapidamente, embora haja uma predominância ainda no famoso estilo piramidal de hierarquia, com várias camadas, mas há um processo no mundo de transformação. Para poder cada vez mais contar com a consciência das pessoas, com o trabalho em equipe, em modelos mais cooperativos, participativos, horizontais, né? Então a gente tem muitas referências, né, de empresas que trabalham em modelos mais horizontais, usando métodos de tomada de decisão de uma maneira compartilhada, né? Mas sempre em busca de, em primeiro lugar, ter um alinhamento de propósito das pessoas com o propósito da organização, dos valores pessoais com os valores da organização, de modo que a promover esse alinhamento. E quando fazemos isso, conseguimos resultados extraordinários. E aí eu posso até citar alguns exemplos para vocês. Por favor. Então, você quer já os exemplos? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu conheci, particularmente conheci muito bem o gestor dessa empresa, o dono dessa empresa, e posso tranquilamente dizer aqui o nome da empresa, a Nutrimental, lá, que tem uma sede em São José dos Pinhais, que é onde fica próximo do aeroporto de Curitiba, ali no município vizinho. E isso lá atrás, né, na década de 90, mais ou menos, eles vendiam, tinham um contrato para o governo de vender merenda escolar, né, e o governo cortou esse contrato e eles ficaram na mão ali. E o dono da empresa, Rodrigo,
ele, o que eu faço agora? Eu perdi esse contrato que era o que mantinha a empresa. Mas ele, de posse de uma crença pessoal, né, que principalmente naquela época muito pouca gente tinha, de saber que o maior patrimônio que ele tinha não eram as máquinas e nem o prédio, mas eram as pessoas que ele tinha. E ele, onde eu posso encontrar alguém que me ajude a ver a riqueza presente nesse patrimônio. E ele encontrou um consultor nos Estados Unidos que recentemente tinha desenvolvido uma metodologia chamada investigação apreciativa, trouxe esse consultor para o Brasil, David Copperhider, e junto com outro consultor australiano radicado aqui no Brasil, chamado Ken Lodonio, com quem eu estive na semana passada fazendo um workshop lá em Serra Negra, fizeram um evento com cerca de 1.000 pessoas durante 4 dias, lá para reinventar a empresa. E saíram, depois dessas 4 dias, com um modelo completamente reinventado de empresa em termos de produto, de processo, de participação, de hierarquia, etc. Claro que isso teve que ser implementado e isso claro, ocupou aí a persistência, a determinação da liderança foi fundamental para colocar em prática aquilo que eles visualizaram, fizeram um grande trabalho de visão de futuro. Então, que antigamente se planejava o futuro em função de continuidade do passado. E hoje não, você tem que inventar um futuro diferente. Não serve mais. Não serve mais olhar para o passado, porque quando você fala de organizações exponenciais, Então, bom, o fato é que depois de aproximadamente 2, 3 anos, a empresa teve um resultado fantástico. Quanto vocês acham que uma empresa pode, em 2, 3 anos, aumentar a sua produtividade? Dá um chute aí em percentual. Aumento de produtividade. 40%? Hã? 40%. 40%. O que você acha, Raul? Uns 20, 25? 25%, que é um aumento considerável de produtividade. Ali foi 200%. Loucura. Ou seja, multiplicou por 3 a produtividade. E de lucratividade, de resultado? Deu um número alto. 300%. 500%. Jesus. Resultados extraordinários, né? Porque o que ele fez ali? O que eles fizeram? Foi mobilizar uma energia coletiva que estava ali distribuída e até, podemos dizer, muito pouco aproveitada para poder fazer emergir dessa sabedoria presente nas pessoas, e eles chamaram também para esse encontro parceiros, fornecedores, clientes, possíveis clientes, parceiros, juntaram 1.000 pessoas. Então mobilizaram essa energia positiva das pessoas que resultou num resultado extraordinário, né? Então, quando você chama as pessoas para participar na construção das suas estratégias e valoriza o ser humano, os resultados podem ser absolutamente extraordinários, surpreendentes. Nem ele imaginava, a priori, conseguir um resultado que conseguiu depois. Isso para dar um exemplo, tem muitos outros exemplos, e hoje nós temos até uma literatura documentada, que, né, o livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que mostra organizações que já estão num nível de consciência mais elevado, onde as pessoas trabalham em equipes e elas decidem, em equipe, a fazer as coisas. Né? Então são modelos que estão em evolução e que estão transformando completamente o significado do exercício da liderança. Para sair daquele modelo piramidal, hierárquico, muitas vezes até autoritário, né, para um modelo participativo, horizontal, tá? E que o modelo horizontal não significa que todo mundo se reúne para decidir tudo. Não, porque precisa da perda de objetividade. Exatamente. Então, como é que você combina essas coisas? E hoje nós temos tecnologia para estabelecer as formas de tomada de decisão de modo a manter as pessoas engajadas e sabendo que aquilo que estão fazendo tem um significado para si,
para os colegas, para a organização, para a comunidade e frequentemente para o mundo, em benefício do mundo. Legal. Inclusive, eu acho que assim, não sei se você concorda comigo, né? Mas eu vejo que talvez a primeira parte que a gente começa a desenvolver da vida, essas habilidades, acaba sendo o próprio ITA com essas iniciativas aqui, né? Como é o caso da CE. Então, eu assumi, por exemplo, esse cargo de presidência esse ano, mas tem a Steph, que está no departamento de capacitação, que está liderando isso aqui, e que o contato de ter que liderar, muitas vezes, 7 pessoas, muito na parte que você falou de, cara, não é que você está mandando em 7 pessoas, mas sim você está trabalhando e montando um projeto com 7 pessoas e você vai ser um guia ali. Ok. Como é que você envolve essas pessoas? Como que compõe uma equipe suficientemente diversa de modo que complemente os seus talentos? Vou dar um exemplo. Logo que eu saí da CPFL, eu saí em 98, num programa de demissão voluntária, comecei meu trabalho como consultor, e eu já tinha feito um mestrado em qualidade na Unicamp, onde conheci o André Leite-Alckmin, que eu citei já no primeiro módulo. E o André foi quem, inclusive, me inspirou muito, né, pela forma de ele trabalhar e pelo conhecimento que ele tinha de organizações que já estavam mais evoluídas. Ele foi criador do programa de excelência da Ródia. O André foi aluno da turma 60, 1960, aqui do ITA. Trabalhou com Edson Vasmusa, que tem ainda estado por aí. Outro dia teve até uma conversa junto com o pessoal. Quando ele vem aqui, pois é, né? Tá. Então, e o André, ele trazia todas essas questões que estavam na fronteira das organizações, né? Então, e eu tinha sido completamente contagiado positivamente por tudo aquilo. É nisso que eu quero trabalhar. Quando eu saí da CPFL, eu quero ser consultor. E logo em seguida eu recebi um convite lá da Engenharia Ambiental e Sanitária da PUC, de Campinas, para fazer um trabalho. Eles queriam saber qual conhecimento que o engenheiro do futuro deveria ter. Então eu falei, eu fiz com uma colega, vamos reunir algumas pessoas, né? Professores, alguns alunos, alguns ex-alunos, alguns professores até de outros lugares, até reunimos 50 pessoas durante um dia para responder essa pergunta: que conhecimento precisa ter o engenheiro do futuro? E vieram muitas coisas, né? Usando uma tecnologia que a gente tinha aprendido com o André. Vieram muitas coisas. Uma das coisas é básica, seja qual for a formação que a pessoa tem, é conhecimento técnico. Isso, o ITA é top, expoente, né? Expoente nesse sentido. Mas mais do que isso, ele tem que ter, precisa ter uma visão de mundo, porque o que acontece lá na China tem um impacto, porque a guerra da Ucrânia tem impacto, e cada vez mais o que acontece no mundo afeta aquilo que a gente está fazendo aqui agora, né? Bom, mas precisa ter capacidade de gestão. Ou seja, o que é capacidade de gestão? É de articular os recursos necessários para chegar a um determinado resultado com qualidade, com prazos, com custos adequados, que inclui também as pessoas que vão fazer a determinada tarefa. Quarto lugar, capacidade de relacionamento interpessoal. Os mais importantes. Isso faz 20 anos. 20 anos, aliás, mais, isso foi em 2000, estava fazendo 23 anos. Hoje, provavelmente apareceria mais uma coisa como um pilar desse, um quinto pilar que tem emergido muito nos tempos atuais, que é um senso muito forte de propósito. O que a gente quer? Né? Que serviço estamos prestando para a comunidade? O que eu estou alcançando, né? O que é que eu estou alcançando? Exatamente. O propósito é mais do que isso ainda, né? Porque o que eu estou alcançando muitas vezes é um objetivo, que o objetivo ele é mais
temporal e acompanhado, um propósito, o que nós viemos fazer nesse mundo, que diferença nós viemos fazer nesse mundo, que diferença essa empresa faz no mundo. E para isso ela precisa cumprir uma série de objetivos, sem dúvida nenhuma, né? Então veja, o quanto que e fica mais evidente que esta questão de conhecer a si mesmo, portanto, conheça a si mesmo, que você lembrou, Raul, o texto que passei para vocês, conheça a si mesmo, e invista na capacidade de relacionamento, invista em conhecer o quanto, jamais sequer nós temos condições de conhecer a nós mesmos de uma maneira plena, por causa do iceberg. E quanto mais a gente descobre, e eu falo isso com as minhas barbas brancas, quanto mais eu descubro, mais eu acho que tenho para descobrir, né, em mim mesmo, e me surpreendo com isso, né? Quanto mais conhecer o outro, a gente achar que conhece o outro, né, com a sua história toda. Então, essa questão de procurar se conectar com o outro, não só conhecer em termos das suas habilidades, dos seus soft skills, seja lá o que for, mas conhecer o outro, o ser humano que está no nosso lado, à nossa frente, ou acima de nós, ou abaixo de nós, no sentido hierárquico, não é? Conheça, se conecte. Quem é essa pessoa? Quem que é a família dela? De onde veio? O que ela mais valoriza na sua vida? O que ela precisa aprender? O que ela gosta? Quais são os seus hobbies? Enfim, porque isso cria conexão. Conexão é a gente tá junto, se conhecendo, para perceber o que a gente tem em comum. E eu posso dizer com muita tranquilidade, todos nós temos muito mais coisas em comum do que aquelas diferenças pelas quais a gente briga, muitas vezes um mata o outro. E estamos vendo isso aí no Brasil de hoje, no mundo de hoje, né? Então, mas nós carregamos, porque na nossa essência, o que a gente quer é conviver de uma maneira saudável, né? Buscar nosso bem-estar, sermos felizes, tá numa relação também saudável com a natureza. Tá? Isso, em última instância, é o que a gente quer. E só vamos fazendo isso se a gente se propõe a conversar. E eu fui descobrindo isso na minha vida, né? Fazendo curso de logoterapia, né? Que é a terapia do sentido da vida, fazendo curso de biologia cultural com o eminente mestre chileno que faleceu há 2 anos, Humberto Maturana, e tantos, nunca deixei de fazer curso, porque essa é uma área que a gente, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Agora mesmo, esse momento desses meses, estou fazendo 2 cursos simultaneamente, né? Nesse sentido do autoconhecimento. Isso é o fundamental. Eu diria que isso é o mais importante de tudo hoje, conhecer a si mesmo, conhecer os outros. E mais, cuidar bem de si mesmo para cuidar bem dos outros, né? Que é esse cuidado que a gente vai ter, que faz com que as pessoas se sintam valorizadas e se engajem naquilo que a gente tem como propósito realizar. Legal. Top. Acho que é muito isso, não tem como. Uma preocupação que eu tenho, né, ainda às vezes, é como engajar o pessoal, e às vezes eu vejo que, cara, é tu não ter certeza, mas acreditar muito no que tu tá fazendo e qual o sentido do que tu tá organizando. E agora, como fazer isso? Esse é o ponto, né? Você fala, é muito importante ter essa autoestima, como fazer treinar, isso, né? Mas como é que treina? Pois é, aí que é a questão. Porque quem está numa função, principalmente uma função de liderança, ele tem que treinar, capacitar, desenvolver. Eu gosto mais da palavra de desenvolver, que o treinamento tem muito essa coisa de fora para dentro, né? De você mostrar para o cara alguma coisa que ele não sabe, mas quando você fala de desenvolver, você está chamando também aquilo que ele tem para poder vir para fora, né? Então, é o papel do líder desenvolver as pessoas, seja nas suas capacidades técnicas, que são essenciais, e nas suas capacidades relacionais, fazendo isso também que ele faz
faz consigo mesmo para que a pessoa descubra a si mesma, aquilo que ela valoriza, o seu propósito, seus valores, etc. Bom, mas isso é um trabalho contínuo. Um trabalho contínuo, que começa como a gente começou aqui. Lembra, hoje, quando chegamos, com você e com a Stephanie, a gente tinha conversado 2 vezes ali rapidamente à distância, e hoje chegar aqui, poder nos abraçar e ver todos vocês aqui, aqui foi fantástico, ganhei muitos abraços aqui hoje, ser recebido com um abração ali de manhã, foi fantástico. Salgadinho aí. Com tudo isso. Então, criar esse ambiente de acolhimento. Bom, mas nem todas as tarefas são muito agradáveis de fazer. Às vezes temos que fazer tarefas que, porque são repetitivas. E aí tem todo um conjunto de abordagens que a gente utiliza. Porque quando a gente fala de desenvolver as pessoas, a gente pode resumir isso de uma maneira assim, um pouco grosseira, porque tem muitas outras coisas que influenciam, que nós precisamos desenvolver as competências das pessoas e desenvolver também a motivação deles, o seu engajamento. E para fazer essas 2 coisas, nós precisamos de um trabalho cotidiano, que começa nesse acolhimento, se conhecer, e quando a gente se conhece melhor, fica mais fácil a gente combinar as coisas. Fica mais fácil a gente saber o quanto o outro já tem de competência, o que o outro precisa ainda aprender, o que ele sabe, o que ele precisa aprender. Fica mais fácil saber o que ele gosta, o que não, o que ele sente, qual que é a melhor forma de comunicação. Então, além dessa conexão interpessoal, tem um ponto importantíssimo que é combinar bons acordos, fazer bons contratos. Alinhar a expectativa. Alinhar expectativas, combinar bem as coisas, investir um bom tempo para fazer essa conexão, combinar bem as coisas, fazer bons contratos. Alguns são mais formais, outros são informais, qual a melhor forma da gente, a hora de a gente conversar, etc. Mas combinar bem as coisas. Quanto mais você investe nessa conexão interpessoal e combina bem as coisas, mais fácil fica depois você acompanhar, dar feedback, e ir avançando com as coisas. E exercitando algumas qualidades que o líder precisa ter, e mesmo que tenha, desenvolver, e aquilo que não tem, aprender, e que por hábito desenvolver também, que no sentido de que, dependendo do momento da pessoa e da tarefa que ela vai fazer, aí nós lançamos mão do que a gente pode chamar de estilos de liderança, estilos de gestão. Por exemplo, alguém que ainda não sabe fazer uma tarefa, você precisa aquela coisa de pegar na mão. Pegar na mão e desenhar. Pega na mão, vamos lá. E gradativamente ele vai ganhando competência naquela tarefa. Quando já ganhou competência, não fique querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, já deixa ele, delega. Então é hora de delegar para ele fazer do jeito que porque ele já sabe, mas você vai acompanhar o resultado. Enquanto ele está desenvolvendo uma nova habilidade, você vai acompanhando passo a passo. Quando ele já desenvolveu, é uma tarefa, é um resultado. Enfim, e ter frequência de acompanhamento das coisas, onde você vai reforçando, ajustando, dando feedback, buscando feedback, e esse é um ponto importante, muito importante. Buscar feedback também. É interessante, quando eu comecei esse trabalho de consultoria, 20 e poucos anos, o conceito que muita gente tinha de feedback estava muito mais associado a bronca, sermão, e todas umas palavras pouco elogiáveis que o pessoal dava. Mas dar um bom feedback mesmo que seja algo que difícil de ser dito, é você ter combinado anteriormente e dar um feedback com a intenção de contribuir para o desenvolvimento do colaborador. E
Isso é um exercício que ainda as pessoas precisam desenvolver muito pela herança cultural que a gente tem, né? Que a gente mandar, tem que falar alguma coisa negativa. Se você está mostrando alguma coisa que, ao seu ver, ainda não está certa ou está errada, mas com a intenção positiva de desenvolver o colaborador, você está querendo melhorar o cara. Né? E por mais difícil que seja, às vezes, mas você está com a intenção positiva de ajudar o outro. Né? Bom, então estou dando um exemplo. É claro que tem tudo isso num programa de treinamento, a gente fica horas falando nisso. Muita coisa. Acho que a gente está aqui num podcast falando alguns elementos para valorizar exatamente algumas questões que mostrem o quanto criar essa proximidade é o que vai facilitar tudo. Até uma demissão, se tiver que ser feita. Tá? Então, quando temos uma boa liderança, mesmo que ele tenha que fazer uma demissão, mas todos os critérios que fazem parte disso já foram colocados anteriormente. Né? E como você fazer isso de uma maneira digna. Vamos fazer isso de uma maneira digna. Mas isso, claro, vai depender de um ou outro. O ideal é você ter pessoas lá que não precise chegar a esse ponto. Nível, né? Mas, eu acabei de sair de uma consultoria que eu trabalhava, porque achei que já tinha um tempo suficiente lá, porque eu queria novas coisas, e não deixei de ser amigo de ninguém. Não, pelo contrário, ontem mesmo conversei com um dos sócios, etc. Então não deixei de ser amigo, porque a gente pode fazer os desenlaces de uma forma saudável também. Né? Isso é legal, eu acho. Por quê? Porque investimos naquela conexão. Né? Podemos nos separar, mas continuarmos e até reforçarmos a nossa relação. Daí, né? Eu acho que você aprender muito. Acaba entrando num emprego, né? Então, você está no estágio agora. Você decide sair porque você aprendeu bastante e, cara, quer aprender mais e tá tudo bem, faz parte. A gente vê isso muito natural, esse movimento, dali a pouco volta. Então. Dali a pouco volta. Ou aquele que era o seu chefe, o seu líder, de repente inverteu os papéis, né? Então, e esse movimento hoje é muito comum, né, de acontecer, né? Então você tem que construir relações, talvez seja o papel principal de um exercício de liderança, né? Essa questão de construir. E a gente só constrói isso conversando, interagindo, tratando momentos difíceis, mas com ética, com integridade, né, com transparência, que às vezes requer coragem, né, para dizer certas coisas que precisam ser ditas. Né? Mas coragem não tem a ver com ser agressivo, ser deselegante. Não, é dizer, mas ao mesmo tempo com empatia, ao mesmo tempo com o acolhimento do outro, né? Como juntar uma coisa com a outra. Né? Então, eu digo, a questão da ética, da integridade, é o que está no centro de qualquer relação. Bom, e aí? E como desenvolvemos nossa ética? É um ciclo sem fim, né? É só obedecer às regras? É muito mais que isso. É aí que vem mais uma vez o autoconhecimento, né? Como que a gente junta o que a gente pensa com o que a gente sente, com o que a gente faz, né? Então, como é que nós temos consciência sobre essas dimensões mental, emocional e física que a gente carrega? E se quisermos acrescentar também uma dimensão espiritual, nesse sentido espiritual não religioso, é importante dizer isso, né? Espiritual no sentido de ter uma perspectiva que ultrapassa o nosso ambiente imediato, né? Pensar no futuro, pensar nas consequências daquilo que a gente faz para os outros, para o planeta, etc., né? E assumir essa responsabilidade. Então,
E isso é que vai construir relações verdadeiras. E que, portanto, a hora que a gente tem relações verdadeiras, tudo fica mais fácil. Quando a gente constrói confiança, que, aliás, é a base da disciplina consciente, né? Quando a gente constrói confiança, tudo fica mais fácil. Por quê? E aí a gente lida com erros de uma maneira saudável, porque errar é humano. E separar erro de negligência, que são duas coisas completamente diferentes. Erros a gente reconhece a posteriori, né? Porque procuramos fazer o melhor, mas alguma coisa não deu, porque não foi levado em conta alguma coisa, é algo novo. E, vamos aprender. Aliás, pesquisa é isso. Às vezes o resultado de uma pesquisa que dá errado é muito valioso, porque aprendemos que não é por ali, tem que ser por outro lugar, né? Então é extremamente valioso. Se não fosse o Thomas Edison testar centenas de materiais, nunca teríamos, né? Nunca teríamos, aliás, nem essas lâmpadas, né? Que ele criou a lâmpada incandescente, outros tiveram que superar isso, né? Então, portanto, né? Como lidar com essas coisas? Porque você tem um chefe que diz que você não pode errar de jeito nenhum, É loucura. Você acabou com a criatividade, né? Pô, vocês estão aqui num espaço, um espaço que convida à experimentação, né? E você vai experimentar, deu certo aqui, não deu aqui, que legal, vamos seguindo. Claro, tem algumas coisas que você precisa ter um cuidado, principalmente tudo aquilo que, evidentemente, que foge da ética, nem está no questão, mas aquilo que pode colocar a vida em risco, tem que ter muito cuidado, né? Com as coisas, enfim. Não, é muito isso mesmo, né? Tem como, é loucura. Então, você citou várias competências, né, que são importantes. Toda a questão da ética, da coragem, a importância de manter uma rede de contatos. Sim. Como que você enxerga que a passagem pelo ITA e estar junto com o pessoal, com os itanos, 155% mudou Eu diria... É importante, né? Não que mudou, né? Eu diria o seguinte, que para o que eu faço hoje, né, sem desqualificar nada do que eu aprendi nas salas de aula, mas para o que eu faço hoje, o que eu aprendi aqui fora da sala de aula foi absolutamente determinante. E aonde que foi isso? No centro acadêmico. As atividades do centro acadêmico, enquanto membro do conselho de representante, que isso mudou um pouco agora, enquanto presidente do centro acadêmico em 74, nas relações, na administração dos conflitos, que como liderança uma das qualidades que precisa ter é ser um bom mediador e solucionador de conflitos, né? Então, o centro acadêmico para mim foi uma escola absolutamente fantástica em vários sentidos. Isso me abriu um campo gigantesco, né? E eu devo a isso muito do que eu sou hoje começou aqui, ou pelo menos abriu uma perspectiva que talvez eu trouxesse lá, né? Trouxesse como uma semente, mas aqui ela começou a florescer, né? E tomar vulto. Então, como eu falei, o Grupo Teatro me deu a oportunidade de começar a contatar o meu emocional, e hoje inteligência emocional é um fator determinante. E o que a gente vê é que crescemos muito, de uma maneira geral, na inteligência intelectual, mas ainda precisamos aprender muito em termos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Ainda temos que aprender muito, e estou falando, temos enquanto cultura, precisamos muito disso, né? Então, e inteligência emocional não é certo ou errado, não é causa e efeito, né? É algo que está sempre em negociação, como que reagimos às coisas. Então, não é o que acontece com a gente, mas é como lidamos com aquilo que acontece que faz toda a diferença. Vou dar um exemplo para vocês, assim, tão simples e tão significativo. Eu terminei um treinamento em São Paulo, isso já faz um bom tempo. Eu peguei
Lá na Vila Olímpia, para quem conhece, lá aquele trânsito final da tarde, 6 horas da tarde, para voltar ao apartamento que eu compartilhava com os colegas que moravam fora de São Paulo, lá em São Paulo. Bom, um senhor, um táxi, e ele foi atravessar uma grande avenida, e só que estava carregado o trânsito, o sinal estava aberto, mas ele percebeu que se ele avançasse, ele ia fechar o cruzamento. Então, como um motorista experiente, ele aguardou ali, esperando que aquele carro que estivesse na faixa dele, lá na frente, do outro lado da avenida, andasse para que ele pudesse avançar se o sinal estivesse aberto. E, de fato, o carro lá na frente avançou e ele engatou a marcha e foi ocupar aquele lugar que de direito lhe cabia. Mas um espertinho ali do lado viu aquela brechinha e quis passar na frente dele. E o senhor motorista, muito experiente, deu uma buzinadinha, tchan, 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 acelerou o seu direito de ocupar aquele lugar. Porque afinal estava na frente dele, ou seja, ele estava naquela fila e o outro quis ser oportunista de pegar aquela vaga, e ele não deixou. E passado alguns minutos, esse sujeito espertinho chegou do lado dele e xingou o motorista de todos os nomes ali. O mais elegante era imbecil. O motorista olhou para o cara que estava ali, eu estava sentado no banco do passageiro ao lado direito dele, olhou o cara xingando ele, esbravejando assim, olhou para mim com uma tranquilidade e disse: "Tá nervoso o cara aí, né?" Com uma tranquilidade. Aí, para mim, como ficou claro, este cara de fato não levou desaforo para casa. Porque ele não tomou para si, o mau humor é do outro. Eu não dou direito ao outro de tirar a minha tranquilidade, o meu bem-estar, a minha paz. Enquanto que a gente vê por aí, eu não levo desaforo para casa porque eu também xinguei. O cara fica um mês falando isso com o veneno, né? Com o veneno, tomando veneno, que faz mal para a saúde. Né? Então, enfim, né? Então eu falei, aí ele me explicou. Isso porque podia fechar o cruzamento, ser multado, e motorista de táxi ser multado, a gente está sujeito a tantas coisas. E também com um fator educativo, né, que ele está prestando. Falei, olha que sabedoria. Agora, para chegar nisso não é de uma hora para outra, né? Ou seja, um recurso muito legal para isso é o seguinte: nós recebemos estímulos de tudo quanto é lugar. E no que a gente chama de condicionamento ou piloto automático da vida, a gente reage no automático. O cara xingou, estou reagindo. Se for uma coisa legal, também eu reajo positivamente. Então, o grande segredo, que não é segredo, mas se a gente usa isso, entre um estímulo que a gente recebe, dá uma respirada, dá uma pausa e se pergunte: qual que é a resposta mais adequada que eu posso dar a esse estímulo em nome do meu bem-estar e do bem-estar do meu entorno, né? Ok, essa respirada, isso é inteligência emocional. Por mais que aquilo tenha te provocado uma raiva no momento, é você ter a resiliência de rápido e dar a melhor resposta, que foi o que o motorista deu com muita tranquilidade. Só que isso, certamente, ele deve ter aprendido ao longo de muito tempo, que não é uma coisa imediata, trivial. Este intervalo entre o estímulo e a resposta, que a gente coloca a pausa, nós damos o nome dele de liberdade de escolha. Liberdade de escolha, e o sentido de liberdade aqui, não é fazer o que dá na telha, mas sim a liberdade de escolher a melhor resposta, a resposta mais saudável, pensando sobre as possíveis consequências da resposta que você vai dar. Né? Então é ter que dar essa respirada, processar a emoção, e quanto mais a gente pratica isso, mais tranquilo a chegar no ponto do motorista. Deixa o cara esbravejar, não é comigo, é com ele. Né?
Tem um livrinho fantástico, né, que chama-se Os 4 Compromissos, que é muito interessante, é pequenininho, mas poderoso, né, de tanta bibliografia que a gente tem. Eu sempre recomendo esse como o primeiro livro, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, né, que traz muito dessa sabedoria de como a gente pode ser impecável com a nossa palavra, como lidar com as emoções, também oferecer sempre o melhor da gente, não ficar julgando, né? O que aconteceu? Ficar julgando o outro. E hoje as redes sociais, por uma palavra, nossa, o julgamento, aos turbilhões. Então, essa sabedoria, isso sim, inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência social, tem vários nomes também, com pequenas diferenças entre um e outro. Essa é a grande sabedoria nossa. E como desenvolvemos isso? Conversando, praticando, tomando consciência, né, sabendo que, né, por mais que a gente saiba, de vez em quando vamos dar uma tropeçada, mas, já fiz de novo, mas cada vez que fez é uma lembrança de tomar consciência e ir expandindo aí essa competência, né? Então é um trabalho que para ser desenvolvido não basta simplesmente um cursinho para você ou ler um livro, tem que praticar para criar hábito. Tem que criar hábito, que vai funcionar o hábito criado. Então, para criar hábito, praticar. Né? Então, se escutar o outro, escutar mais profundamente. Então, enfim, né? Eu diria que uma das habilidades fundamentais, talvez a principal, né, como uma qualidade, é desenvolver a nossa inteligência emocional, sem dúvida. Não, legal. Então, acho que para encerrar nosso podcast, pergunta final que a gente fez no passado, agora um pouco mais voltado para esse âmbito de habilidade pessoal, né? Desmoca o bizu, Salazar, usar o bizu sobre... Desmocar o bizu é legal. A tua carreira e, cara, o que é que tu tira, ainda mais para eu agora que tô no ITA, pro Raul agora que tá no ITA, para quem tá assistindo, tá na faculdade, por exemplo, cara, o que é que eu tenho que fazer para... enfim, desenvolver nisso. Isso. Aproveitem a sua estada aqui para fazer diferença naquilo que está dentro do seu círculo de influência, da sua esfera de influência. Procurando não gastar sua energia com coisas que você não pode influenciar por enquanto. À medida que vocês vão crescendo, mais coisas podem influenciar. Em algumas coisas não adianta ficar gastando energia, mesmo que seja só em pensamento, né? Eu diria, como alguém que é o estudioso de energia, né, eu tenho um interesse muito grande pela energia humana, procure olhar para a sua energia de uma maneira ampla, podendo a sua frequência vibracional, eu quero dizer com frequência vibracional, é estar num nível mais elevado de frequência, onde a gente não só não desperdiça energia, como a gente se imuniza das radiações tóxicas que estão chegando pela aura psíquica que a gente está vivendo nesse planeta, e mais ainda, quando a gente está na frequência, nós influenciamos positivamente as pessoas. E fazer isso, como podemos fazer isso? É praticando, aproveitando o seu ambiente, está nessa diversidade tão fantástica, para ir desenvolvendo essa capacidade de diálogo, essa capacidade de escuta. Aqui, escuta por si só daria um capítulo para muitos podcasts, né? A gente às vezes acha que escuta, mas escutar é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina para uma escuta verdadeira, né? Então, mas começar a aprender a escutar que além das palavras que nós mesmos dizemos e que o outro diz, tem significados por trás, tem uma história por trás, tem emoções que estão por trás, tem vulnerabilidades, tem conhecimento, tem um monte de filtro que está lá. Então, é aproveitar a convivência para, quem sabe, uma coisa que me valeu muito nesse período todo é sempre ter grupos de aprendizagem, comunidades de aprendizagem, grupos de estudos, para ampliar a nossa consciência, né? E estar numa comunidade como essa, principalmente lidando com a diversidade, né? Porque é legal estar com os iguais, mas é com os diferentes que a gente aprende mais. Então, aproveitar essa diversidade
para montar. Nós fizemos muitos grupos de estudo aqui na nossa época, né? Sobre papel social do engenheiro, coisas assim. Então, aproveitar esse momento para fazer grupos de estudo, para aprender sobre liderança, para aprender sobre diálogo, para aprender sobre escuta, para aprender essa arte do relacionamento humano, que é uma arte. É uma arte, não é simplesmente conhecimento, é uma arte que a gente vai aprendendo como é que eu lido com aquele diferente, quais são as formas de chegar junto, né? Então, poder promover grupos, ambientes saudáveis. Esse ambiente aqui é fantástico. Eu comentei com a Sueli de manhã, né? O quanto um laboratório de inovação ele não só contribui para uma inovação das pesquisas e tudo mais, mas também com a inovação que a gente precisa nos relacionamentos interpessoais. Que vocês aproveitem essa oportunidade fantástica que está aqui para se conhecerem e aproveitarem isso. E com isso facilitar os desafios que não são poucos na vida. Isso tem a ver com a resiliência, né? Para quem trabalha em engenharia de materiais ou vai trabalhar, sabe a resiliência nos materiais, depois de tirado a pressão, ele volta ao mesmo estado. Para o ser humano é um pouco diferente, né? Quando ele é submetido a uma pressão, resgatar mais rapidamente um estado que também carrega um aprendizado que ele teve durante essa pressão. Né? E ele se torna melhor ainda porque ele volta a um estado saudável, mas tendo carregado um aprendizado. Né? Então, aproveitar a diversidade aqui, criar grupos, buscar ajuda, pegar textos de livros para poder servir como objeto de estudo para vocês nesta grande, necessária e emergente arte de relacionamento. Perfeito. Com isso, né, a gente encerra aí nosso segundo episódio com o nosso queridíssimo Salazar. Obrigadão pela atenção de todos. O episódio a vibe foi bem diferente do primeiro, mas foi tão prazeroso quanto, assim, de estar presente aqui gravando. Obrigado. Posso dizer para mim também. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado a vocês e todo o pessoal que está aqui no nosso entorno também para produzir isso, que a gente sabe que precisa toda uma produção, né?